Marcos de História, nós vamos apresentar a história do processo da formação e da constituição deste Concelho do Marco de Canaveses. Um processo que se iniciou em 1852, mas que não aconteceu todo num só momento. Foi antes por fases, quase como se da construção de um puzzle se tratasse, em que diferentes peças foram encaixando. E então tudo se iniciou no dia 31 de março de 1852, quando Dona Maria II assinou o decreto da formação deste Concelho, aglomerando então os concelhos de Marco de Soalhães e de Bem Viver. E é esse processo, é sobre esses concelhos que nós vamos falar já de seguida. Pois um dos propósitos destes marcos de história é, além de falar de história, também falar das potencialidades das nossas terras. Neste caso estamos em Soalhães, a igreja está lá ao fundo, o centro de Soalhães, e acolá temos a cidade do Marco de Canaveses. E viemos aqui porque há pouco falámos do Concelho de Marco de Soalhães. O Marco de Soalhães, que muitas vezes é confundido com o Concelho de Soalhães. O Concelho de Soalhães é uma realidade nascida no século XVI, no tempo do rei Dom Manuel. Já o Concelho do Marco de Soalhães é de 1836, quando no meio de uma série de reformas administrativas se criou então este Concelho de Marco de Soalhães, agregando-se à freguesia de Soalhães mais outras freguesias do centro do atual Concelho do Marco de Canaveses, aquelas incluídas na zona da antiga vila de Canaveses, que já tinha sido também do Couto de Tuías. Em 1836 também se agregaram a este concelho freguesias do Concelho de Bem Viver, nomeadamente Avessadas, Rosém, Manhoncelos e Paredes Viadores. E também em 1836 juntaram-se neste Concelho do Marco de Soalhães freguesias que vieram do antigo Concelho de Gouveia de Ribatâmega. Nós ainda vamos falar desse antigo concelho. E vieram então para o Marco de Soalhães freguesias como Várzea da Ovelha, São Martinho da Aliviada, Folhada e também São Simão de Gouveia. Esta foi a realidade do Concelho de Marco de Soalhães, que apenas teve uma existência de 16 anos. Porque em 1852, como já dissemos, passou a integrar o Concelho do Marco de Canaveses. E quanto ao Concelho de Bem Viver, pois ele tinha a sua sede aqui nas terras de Sande, o Concelho de Viver, que era aquela que é considerada hoje a parte do Baixo Concelho do Marco de Canaveses. Tinha aqui a sua sede, como já disse, nesta que é agora a Quinta de Lamas, onde encontramos ali o edifício da cadeia. Foi ali que houve a casa onde eram presas as pessoas, apesar desta ser a terra de bem viver. Aliás, era uma terra de bem viver, mas tinha a sua cadeia e tinha também uma forca imponente, mais aliviante na partilha entre Magrelos e Aris, hoje na freguesia de Bem Viver. E relativamente a esta cadeia, deixamos apenas um pormenor muito curioso, é que no dia 25 de abril de 1749 aconteceu um casamento aqui na igreja de Sande, que fica a cerca de 1 km deste local. Ora, segundo o assento desse casamento, a noiva era de Passos de Gaiolo, também aqui do Concelho de Bem Viver. O noivo não sabemos de onde era, mas uma coisa sabemos, o noivo estava na cadeia de Bem Viver. Um caso de veras curioso, mas que não impediu a celebração do tal casamento. E o Concelho de Bem Viver, que teve então a sua existência desde 1514 até 1852, quando foi integrado no Concelho de Marco de Canaveses, a sua sede, que era em Sande, foi entretanto transferida para Aris, agora a freguesia de Bem Viver, aqui a terra do Conde de Aris, que nasceu em 1852 e que morou aqui na sua casa grande, na Feira Nova. Aqui em Aris
onde nós também tínhamos instalado então o estabelecimento da cadeia e assim como um tribunal, o primeiro edifício que tratava da justiça aqui no concelho de Bem Viver. E se em 1852 houve o primeiro passo para a formação do Concelho do Marco de Canaveses, no ano seguinte, em 1853, houve então um segundo passo, que foi quando se agregaram a esse Concelho do Marco de Canaveses as freguesias de Vila Boa de Quires e de Maureles, onde nos encontramos neste momento, vindas então do Concelho de Penafiel. Nós ouvimos muitas vezes dizer que pertenciam ao Concelho de Porto Carreiro, mas isso não é exato e nós vamos explicar porquê. Estando agora em Vila Boa de Quires, explicamos aquilo que dizíamos há pouco, quando afirmávamos que falar do Concelho de Porto Carreiro em 1853 não é exato. E realmente assim é. É que em 1834 o Concelho de Porto Carreiro foi extinto. No seu lugar foi criado o Concelho de Vila Nova de Quires, que apenas existiu 2 anos, uma vez que em 1836 esse concelho também foi extinto. E foi aí que estas terras, Vila Boa de Quires e Maureles, transitaram para o Concelho de Penafiel. E, portanto, em 1853, foi desse Concelho de Penafiel que Vila Boa de Quires e Maureles transitaram para o Concelho do Marco de Canaveses. Foi um segundo passo na formação deste concelho. Falta o terceiro momento. E o terceiro momento que apontamos na formação do Concelho do Marco de Canaveses tem a ver com o ano de 1855, quando freguesias como Totosa, Santo Isidoro, Constance e Banho e Carvalhosa foram integradas no Concelho do Marco de Canaveses. Elas pertenciam até então ao Concelho de Santa Cruz de Ribatâmega, cujo pelourinho nós encontramos aqui em Vila Meá, onde nos encontramos. Um sinal de uma realidade terminada no século XIX, em 1855. E não podemos terminar este descritivo sobre a formação do Concelho do Marco de Canaveses sem falarmos de mais um concelho. Desta vez, o antigo Concelho de Gouveia de Ribatâmega. Um concelho ao qual pertenciam as freguesias da Folhada, de Várzea da Ovelha, São Martinho de Aliviada e ainda São Simão de Gouveia, que na reforma administrativa de 1836 foram incluídas no Concelho do Marco de Soalhães, como nós já anteriormente referimos. E sobre este Concelho de Gouveia de Ribatâmega não temos muita informação disponível. Sabemos apenas que a sua sede funcionou aqui nesta casa, a Casa da Calçada, junto daqui da Ponte de São Gonçalo, em Amarante. Aliás, este local também foi palco de grandes lutas entre as tropas de Napoleão e os portugueses, precisamente a seguir aos acontecimentos da Ponte de Canaveses, onde os franceses não conseguiram passar. Mas relativamente a este antigo concelho nós não temos muito mais informação. Apenas uma nota. Em 1836, São Simão de Gouveia passou a pertencer ao Concelho do Marco de Soalhães. Foi algo que terminou em 1852. Nessa altura, quando foi criado o Concelho do Marco de Canaveses, São Simão de Gouveia foi mudado e agregado ao Concelho de Amarante, tal como nos dias de hoje. E fica a memória deste concelho, Gouveia de Ribatâmega. E depois de percorrermos diversos locais que tiveram e têm alguma ligação com a história do Marco de Canaveses, voltamos à sede do concelho. E estamos aqui no jardim dedicado ao fundador deste concelho, Adriano José de Carvalho Melo, que naturalmente não foi o único que esteve envolvido nesse processo de formação. Poderíamos falar, por exemplo, de Rodrigo Nogueira Soares, que, enquanto Adriano José de Carvalho Melo movimentava o processo aqui no Marco de Canaveses, Rodrigo Nogueira Soares estava em Lisboa, era deputado e movimentava-se perante o Poder Central. E assim se fez o processo que levou à fundação deste concelho.
E fica assim mais um Marcos de História. Mas não termino sem um convite. Um convite para que apreciem este e outros Marcos de História. E um convite também para que passem pelo Marco de Canaveses. Certamente que vão apreciar.